Presidente. Eu estou te confundindo, qual é o teu nome? Regina Vilela. Puta, eu vejo você, mas não reconhecendo você. Olha, é o presidente Ô, do show. me desculpa que eu tava aqui. Que é ela? Ela, Regina Vilela, ela, Regina Vilela, jornalista independente, cidadã maravilhosa, já lançou com presidente, ficou boba toda a prosa, e além de tudo isso, ela ama o seu país, ela luta por justiça, é conservadora raiz. Ela, Regina Vilela, ela, Regina Vilela, ela, Regina Vilela, ela, só pode ser ela, Regina Vilela, Pai querido, Pai amado, nós louvamos o teu santo nome e pedimos, Senhor, discernimento e sabedoria para conduzir mais essa live. Abençoa, Senhor, a vida do velho, abençoa a família dele, abençoa rica e abundantemente essa nova jornada dele e abençoa também, Senhor, essa nossa audiência aqui, sempre parceira, sempre leal. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, pedindo sempre também bênçãos para minha casa, para minha família. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Bem-vindo, velho. Tudo bem? Tudo tranquilo. Uma semana cheia de trabalho, né? Você disse que queria falar algumas coisas sobre a política atual. Fique à vontade. Então vamos falar dessa história aí do Lula, que estão dizendo que ele vai desistir, que eu já não aguento mais ouvir essa conversa ladainha. Olha aí. Gente, se vocês acreditam que o Lula vai desistir, eu recomendo, assistam um vídeo dele, que ele está dentro de um avião, e que ele fala dos projetos do Fernando Henrique Cardoso, em que a sociedade, depois de 30 anos, seria socialista, e que ele, Lula, que poderia, depois de 30 anos, assumir o poder. E o Lula fala, babando, eu não quero esperar 30 anos, porque eu quero chegar no poder logo. Ele babou para sair da prisão. Ele foi lá para a Europa tomar bênção e se colocou à disposição para não trair mais as pessoas que puseram e mantiveram ele no poder, como ele já havia traído da primeira vez. Ele não vai desistir, senhores. Pode e deve, a minha opinião, a minha visão é que há um teatro montado, sim. Nesse teatro ele vai concorrer, sim, sabendo que ele não tem chances, não, e deixando tranquilamente, bem quietinho e bem sem ser atacado, o senhor Ciro Gomes, que é a pessoa que tem um apoio gigantesco da molecada. E quando ele, Lula, mostrar que lutou, chega lá julho, agosto, setembro, aí ele vai dizer, olha, em favor, só que isso não é desistir, pessoal, isso é um teatro. Exato. Para fazer com que as pessoas que pegaram a simpatia e adquiriram a credibilidade nele, votem em alguém que ele está indicando. Para somar as forças dos jovens que não querem o Lula de jeito nenhum, mas querem o Ciro, com aquela turma do Lula que ainda não quer o Ciro, que o Ciro brigava, mas não está brigando. Vocês notaram que o Ciro não briga mais com o Lula e não xinga mais o Lula? Como uma das frentes. E a outra frente que vai combater, que é a tentativa, para combater o Bolsonaro não tem ninguém. Mas a tentativa, e que será adotada, será Eduardo Leite. E não vai ser apresentado agora. Na política, você não apresenta o seu lutador primeiro,
Você apresenta os peões que você quer quebrar, derrubar. Você só apresenta o seu homem forte no fim na política. Guardem o que eu estou falando, tudo isso que estão contando. Que ele vai inventar a história que está doente, que isso é conversa. Ele vai sim, lá para frente, ele vai porque ele sabe que não vai ganhar, não tem como ele ganhar. Não tem como ele ganhar. Mas lá na frente, com as pessoas esgotadas, ele vai passar esse bastão para o Ciro Gomes como representante da esquerda. Ele tem essa dívida. Não é nem com o Ciro Gomes, é com quem manda no mundo. Então, pessoal, essa história de que ele vai desistir agora, isso não vai existir, não vai ser agora. Ele pode sair de cena? Pode. Muito a contragosto, viu? Ainda vou deixar isso bem claro, não é porque ele quer, não. É a contragosto. Verdade. É a contragosto. Porque ele sabe que a moral dele está lá para baixo do chinelo. A liberdade, a vida dele, né? Depende disso, porque é o cara que vendeu a alma, o espírito, tudo já. Porque senão vão Celso danializar ele, cara. Exatamente. Outra coisa, estão colocando imagens do presidente, um outro tema, junto com o Daniel Silveira, e do outro lado estão colocando como inimigos o Luiz Barroso, um novo grupinho, é um outro grupinho. E que diz que é de direita, usando o canal dizendo que é de direita. Sabe aquele jogo do copinho? Isso, da bolinha, sabe aquela bolinha que nunca ninguém conta a bolinha? É aquele da Santa Ifigênia, aquele lá, eu adoro aquele, que o povo toda hora cai nesse joguinho, toda hora o cara vai lá ver, tem 15 neguinhos junto com o cara, aí o cara tá ganhando, mas é o parceiro, né? Aí vai o bobão lá e fala assim, eu vou ganhar, ele joga sem conta, na primeira ele já toma na tarraqueta, e não aprende. É exatamente isso. Então estão fazendo isso, supostamente canais que a gente nunca via antes, não tinha visto, de repente apareceu, bandeira do Brasil. Para que eles estão fazendo isso, pessoal? É para associar o nome do presidente ao Daniel Silveira. Sabe para quê? Para usar isso como estopim. Para impedir a campanha do Bolsonaro, para impugnar a campanha dele, para dizer que o Bolsonaro está envolvido. Gente, não caiam nessas esparrelas. Eu não estou falando para atacar e nem defender o Daniel Silveira. Não caia nessa esparrela de colocar o presidente nesse tipo de problema em 2022. Deixa o Daniel Silveira se virar sozinho. Vai ter muita gente para defender. Deixa ele se virar sozinho. Ele entrou nisso sozinho, sem seguir as orientações do presidente, já que se dizia um deputado da base. Então, que ele se vire sozinho. E saibam que se o Rio de Janeiro cair na arapuca de eleger esse sujeito senador, ele não vai fazer nada contra os STF. A gente já está avisando de agora. Mas deixem ele se virar sozinho. Não caiam nessa não, pessoal. Tem muita gente ganhando dinheiro com a defesa desse pessoal. Muita gente. Tem gente de bala na agulha, bancando muita gargantinha de defesa, bandeirinha, inclusive na Jovem Pan. Ixi, nossa senhora, isso aqui é aquela pregada final, hein? Essa foi aquela pregada, pregos Moura, pregou na estaca na cruz. Não se preocupem, eu assisto, exatamente para confirmar as informações que eu tenho, aquilo que eu digo para vocês. É isso mesmo. Então a gente tem que ficar muito esperto com esse tipo de coisa, com esses tipos de avanços. O Daniel Silveira, pessoal, ele tem uma equipe que seria a base dele, do PTB, do Facuri, do Cafa Jefferson, que tem uma equipe de advogados para defendê-lo. Ele tem parlamentares que estão dizendo que vão defendê-lo e que deveriam defendê-lo. Tem uma turma dizendo aí que a culpa era do Arthur Lira. E, gente, eu não estou defendendo o Arthur Lira. O que eu estou dizendo para vocês é que o Arthur Lira não é base. Nós não temos que cobrar de quem é base para se comportar como base. Ele faz aquilo que poucos políticos fariam hoje. Poucos políticos fariam hoje o que o Arthur Lira está fazendo. Ele é presidente da Câmara, ele não está do lado nem do A e nem do B, ele está do lado do vem a pauta, toma a pauta, vem a pauta, toma a pauta. O colegiado, os deputados é que tem que se comportar mais, se manifestar dentro da Assembleia, dentro da Câmara. O lugar do parlamentar não é colocar a audiência, nós, para lutarmos por eles.
Eles que têm que colocar os assessores para conversarem com outros parlamentares e formar grupos e maiorias. Este é o papel do parlamentar, do legislativo, é parlamentar. Assim como o senhor Daniel Silveira, o caminho dele não era ficar falando bravata, como está fazendo o senhor Abraham Weintraub, sem cansar de jeito nenhum. O papel dele, como legislador, era juntar grupos de parlamentares, formar uma frente e convencer outros parlamentares a criar leis que limitassem os poderes do judiciário. A casa em que ele trabalha é feita para isso, para colocar regras, leis e limites e punições nas casas que extrapolam os seus poderes. O lugar dele não é fazer bravatinha, dizer que vai ficar batendinho, isso é coisa de moleque. É a mesma coisa que está fazendo o Weintraub, gente. Prestem atenção. Por que ele não foi para o PL? Ele está no PTB. Eu disse que eu ia esperar, e ele foi para o PTB. É a mesma coisa do que está acontecendo agora com o PTB aí. PTB aí aparece o apoiador, né? Que agora o Facuri é apoiador, né? Apoiador do presidente, mas as pessoas que estão ao lado dele, eu não sei se vocês viram, você viu, Regina, que a semana passada teve um vídeo de 2h40, quando a gente bate aqui, né? O pessoal bate na gente. Da Bruna Torlai, que a gente falou muito, alertou muito, junto com Paulo Enéas, que é um pré-posto do Otávio Facuri, Abraham e Arthur Weintraub, junto com Ernesto Araújo, esculhambando o governo e as ações do governo durante 2h40. E sabe quem eles elogiavam? Tanto Bruna Torlai quanto todos os outros? Silvio Grimaldo. Silvio Grimaldo é um aluno do senhor Olavo de Carvalho. Essa semana ele escapa, mas semana que vem já vai passar 3 meses da morte dele. Eu vou implorar por Rodrigo, meu Rodrigo, não o seu, Regina, para ele me ajudar a fazer um pupurri para vocês verem o que foi que o Olavo de Carvalho andou juntando e manipulando as pessoas e as pessoas que ele angariou para perto dele. Não serei eu que vou dizer. Eu vou colocar os vídeos e vocês vão vendo os vídeos dele próprio e as pessoas que estão ao lado dele e o destino de todas essas pessoas. Todas. E vocês vão descobrir que essa história de filósofo, de superior, de inteligência... ser filósofo não é ter caráter, ter inteligência não é ter caráter. Ter diplomas não é ter caráter. Dizer que é da direita não é ter caráter. Ter caráter é atitude, aquilo que faz o senhor Jair Messias Bolsonaro todo dia. É um homem que tomou uma facada que qualquer outro... Eu vi Antônio Hermílio de Moraes fugir do poder, eu vi Silvio Santos fugir do poder, eu vi dezenas... Eu não, nós, né, Regina? Né? Desculpa, Regina, nós vimos. A Regina, ela viu por uma televisãozinha recentemente, que ela não tinha nem nascido nessa época, que ela é jovem, tem uns 18 anos, mais ou menos. Mas eu vi pessoalmente. Então, nós vimos diversos políticos fugindo do páreo. E este homem não fez isso. E todo dia ele apanha, todo dia ele engole um sapo cururu. Para quem não sabe, sapo cururu, aqueles bichos gigantescos. Mais gordão, maior da Lagoa, do Brejo. Para evitar o que acontece, disso que nós estamos falando com essas monarquias que acabaram caindo. E elas caíram, e no lugar delas ficaram poderosos, com poderes centralizados, universais, comandados por pessoas que nós não sabemos quem são. E que só desejam uma coisa, o poder. E a escravização mundial das pessoas. Estão conseguindo fazer em uma nova geração a escravização mental, pela desinformação, pelo desconhecimento. O desconhecimento, não querer saber, é escolher para si próprio ser um zumbi da vontade alheia. Não existe atalho para o conhecimento. E não existe atalho para o conhecimento, porque o conhecimento é a única coisa que nos liberta da prisão de sermos manipulados por diversos grupos de poder. Por isso que eu ia falar só umas coisinhas, né? E chega, né, velho? Tá bom, só esses 3 aí, porque... O pessoal precisa ficar esperto. O pessoal precisa ficar esperto. Vocês precisam aprender. Eu vou dar só 2... Eu vou falar 2 coisas aqui. Primeiro, o vídeo é de um canal de um humorista. Um vídeo que não tem a menor graça. O cara diz lá, ele diz na cara das pessoas, avacalho eles. Aí as pessoas ficam passando o vídeo como se ele fosse um advogado do Partido das Trevas, dizendo o que vai fazer e acontecer. E as pessoas são tão otárias. Quando eu digo aqui, pessoal,
Eu sei que muita gente fica chateada comigo porque eu falo isso. Hoje eu estava falando com a minha amiga Marta e algumas pessoas têm medo de mim. Aí eu pergunto, por quê? Não tem necessidade, porque eu trato todo mundo muito bem. Eu falo com atenção e carinho com todo mundo. Mas eu falo aquilo que eu penso. E as pessoas não gostam disso. Gostam de firulas. Eu não sou de firula, eu vou direto ao ponto. Né? E aí eu falo o que eu penso. Eu falo o que eu sei. E eu falo, as pessoas se chocam. Aí, quando eu chamo o neguinho de otário, porque fica repassando uma porcaria de um vídeo que não tem a menor graça, se esse cara acha que é humorista, ele é um idiota. E aí, mais idiota ainda, por isso que eu digo aqui, para cada 1.000 otários que nascem no Brasil, tem sempre um espertalhão. Para cada 1.000 otários, tem sempre um espertalhão. Entenda! Mas, claro, é impossível. Por isso que algumas pessoas temem o que eu falo. Né? Eu não sei de onde. Eu não tenho esse poder todo. Eu só tenho um pouco de tico e teco. Eu acho que os dois trabalham juntos, por isso que... Né? E tem gente que não gosta do meu jeito, que eu respeito. Mas eu falo aquilo que eu penso. Eu nunca vou deixar de falar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Segunda coisa. Exatamente. Eu fiz um vídeo ontem, como o velho falou aqui. Bom dos traiçoeiros, hein? Que chancelar aquilo que ele falou é questão de personalidade. A minha nunca vai ser suave, né? Como Suave à Noite, do Fitzgerald, que é um romance lindo. Mas, enfim. Segunda coisa, eu fiz um vídeo ontem que eu falo de tudo que está sendo tramado. E não é de hoje que a gente fala disso. Não é de hoje. Desde que o presidente começou a trabalhar efetivamente a ideia na gente de que ele queria tentar uma reeleição, a gente vem alertando. Eu já fiz várias entrevistas, eu já fiz matéria, eu já fiz denúncias. E aí, ontem eu fiz mais uma matéria que, se você assistir aqueles 5 minutos, você vai entender. Estão esfregando na nossa cara a estratégia para impedir o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, de se candidatar. Porque se a gente tivesse eleições realmente transparentes, até com a apuração eletrônica, que eu não admito, porque a contagem dos votos é um direito inalienável do eleitor, no mundo inteiro, menos aqui. Né? E eles já planejaram isso? Claro, porque isso não é uma coisa de curto prazo, isso é uma coisa de longo prazo. Quando eles, a partir do momento que trouxeram a urna eletrônica para cá, eles já tinham a possibilidade, porque eles mapeiam, eles sabem quem pode lá na frente ser uma ameaça. Então, eles já tinham isso tudo calculado para que um dia, se surgisse um outsider, eles pudessem derrubar essa pessoa na tecnologia. Nada é mais avançado hoje do que a tecnologia. Tecnologia de informação. TI, entendam. Qualquer um entra em computador. Semana passada entraram no meu WhatsApp. Eu estou agora reconstruindo a minha lista de contatos, porque quando eu voltei, tive que trocar o aparelho, o chip de aparelho, né? Quando eu voltei, eu só estou com os números. Eu perdi o nome de todo mundo. Então, eu tenho que ir lentamente ir trocando. Eu estou até pensando em largar de vez o WhatsApp e migrar definitivamente para o Signal, né? Que tem os mesmos artifícios, você pode fazer tudo ali que faz no Zap. Talvez eu vá para o Signal, porque aconteceu isso. Eu estou dizendo isso, não é de hoje. Estão armando. Dani China é uma das peças desse tabuleiro. É uma das peças. A gente já cansou de falar. Eu não falo contra ele pessoalmente, não tenho nada contra o sujeito, mas a gente sabe que faz parte do teatro. O teatro... Ele é um bom peão. Exatamente. E aí as pessoas não Pelo entendem. desconhecimento. Não entendem. As pessoas não entendem.
Para quê? É a mesma coisa. Aí tem a ver com o tal do avacalho. Eles têm a ver. Sabe por quê? Porque eles criaram um inquérito fake. O inquérito é fake, sobre fake news, né? Sobre ataques à instituição do STF. Uma instituição que cada dia mais perde o respeito que um dia o Brasil já teve por aquela instituição. Perde, né? Mas aí entra porque as pessoas ficam transmitindo e retransmitindo uma coisa que está na cara ali, na cara, que é uma piada de mau gosto e que vai ser usada como fake news. Como fake news. E as pessoas não pensam. A gente tenta aqui resguardar toda essa situação para ajudar o presidente. E aí a gente ainda apanha. Né? A gente ainda apanha. Beleza. Mas é a nossa função aqui. Porque a gente tem a preocupação, com o país. A gente tem a preocupação de entender e tentar transmitir para as pessoas que se a gente perde o Bolsonaro, babau, acabou. E é isso que eles querem. Vejam ontem, na primeira página do Globo lá, a ONC diz que o Brasil é o celeiro do mundo. Aí a mesma ONC, se não me engano, diz que todo o mundo sofreu com a pandemia e a economia afundou em todo o mundo. Mas aí o Globo bota lá uma foto de um cara que está passando na rua, o cara não tem nada a ver, o cara é só um transeunte, no Rio de Janeiro, com os cartazes atrás, porque o foco são os cartazes atrás. Alimento está caro? Fora Bolsonaro. Sabe? A carestia no mundo aconteceu por causa dessa primeira... Do fechamento mundial, né? Não, fechamento da cadeia produtiva. Para controle da mente. Isso. Liberaram já as focinheiras e um monte de gente está pé da vida porque liberaram as focinheiras. Então, entenda, o ser humano é despersonalizado e foi despersonalizado nos últimos 30 anos, mais aceleradamente. O ser humano despersonalizado está aí, escravizado, e não se tocou que ele está escravizado. Escravizado pelo medo. Então, a gente fica nessa situação sabendo que todo mundo está de olho nesse país. O único capaz de nos defender é Jair Messias Bolsonaro. Ele é um entrave a essa gente que já vendeu o Brasil há muito tempo. Entendam isso, definitivamente. Ou vocês aprendem a ter uma visão mais clara das coisas, ou realmente não sei mais o que a gente pode fazer. Eu gosto quando solta o estopim, porque soltou... Unleash, Regina Unleashed. Solta da coleira, é assim que eu gosto. Então, vou trazer só mais um último, já que você está fora da coleira. Essa história do pessoal ficar com medo de criticar Datena ou qualquer pré-postulante a cargos. Pessoal, deixa eu falar uma coisa de 40 anos que nós temos de experiência em política. A hora de aceitar ou negar candidatos e nomes é agora. Agora nós temos que falar esse eu não quero, esse não presta, esse nós não vamos aceitar. Depois de maio, quando surgirem os nomes estiverem inscritos, aí a gente tem que apoiar o nome que vier. Agora é hora de dizer, não quero o Datena, este não presta. Mas não é simplesmente falar não quero, como uma criancinha. É mostrar quem é a pessoa. Isso aqui é falso. Eu não quero o Weintraub. Por quê? Porque esse cara é um pilantra. Aqui, e mostrar o porquê. Porque o momento agora, gente, para quem não tem experiência, o político nesse momento, o que está acontecendo agora, eu vou falar do nosso lado, tá? Quando o Bolsonaro está falando da Datena, ele não está falando da Datena. Existem coisas por trás que vocês não sabem. E ele é obrigado a chamar o Datena, aí o que ele faz? Ele põe na mesa. Mesmo quando ele quer, ele põe na mesa. Ele fez isso com o Tarcísio. O que vocês acham do Tarcísio? Ele falou várias vezes até servir. Ele estava colocando sob a nossa aprovação, ele não estava nos impondo. E isso não é um recado para nós. Isso é um recado para essas figuras.
O Tarcísio... O povo não quer, entendeu? Porque viu que havia aceitação. O Datena vai para a eleição, mas ele vai, ó, apertadinho, porque ele sabe que ele tem rejeição. Exato. E tem mais. Não julguem o Tarcísio. O Tarcísio, ele não é um político. O Tarcísio é um homem obediente, sincero e leal. Ele está ouvindo as orientações do presidente. Quando ele fala, tá aqui, ele não está falando bem nem mal, ele não tem que falar, ele é um político. O político não cria atrito, ele não cria atrito com outro possível aliado ou não. Não é esse o papel do político, esse é o nosso papel, essa é a nossa hora de selecionar. É a hora da gente falar nomes. Quando eu falo aqui o nome de senador para São Paulo, por exemplo, do Mário Frias, tem gente que torce o nariz. Agora me diga, na prática, quem foi que está aqui em São Paulo, porque o Mário Frias está com domicílio em São Paulo, quem foi que vocês conhecem que fez um trabalho tão forte? Nós acabamos de falar agora há pouco sobre os artistas e a influência da manipulação da mente humana dos artistas, aqui no Brasil, por exemplo, desde que a novela é novela. Colocando uma série de valores, de ausência de valores podres, colocando um monte de valores podres na nossa mão. Na minha não, que eu não assisto novela. Na mente das pessoas que assistem novela, por exemplo. Tratando artista, ator e atriz como se fossem deuses. Quem foi que enfrentou essa turma, que era poderosíssima? E que Regina Duarte não conseguiu, Arthur Alvim não conseguiu, Roberto Alvim não conseguiu, tentaram vários, passaram por lá e não conseguiu. Mário Frias. E como? Com classe. Em nenhum momento ele ficou com gracinha de bravata. Ele sempre apareceu em todos os canais, dando explicações institucionais, mostrando maturidade. Quem é outra pessoa que vocês têm? Não querem ele? Citem um nome, mas nós temos que colocar nome. Eu estou falando de São Paulo, mas isso vale para o Rio de Janeiro, que está sofrendo, que não sabe que nome vai ser do governador, que ainda não tem um nome falado, dito. Eu vou só dar um exemplo. Santa Catarina, o presidente Bolsonaro tinha convidado o Avan, o Luciano da Avan. E aí ele ficou de pensar e tal, e o Jorge Seife tinha esse desejo, já tinha apresentado esse desejo ao presidente. Aí o que aconteceu? Glória a Deus que o velho da Van recusou, porque o negócio dele é fazer dinheiro com a loja dele. E é bom que ele fique lá, tá? O Jorge Seife mudou a pesca no Brasil. Mudou, deu para nós uma nova área de produção alimentícia. Vai usar R$8 o quilo do peixe. Cara, né? O Brasil tem um litoral imenso e a gente não tem o aproveitamento e vem navio da China para roubar o nosso alimento aqui, cara. E o Jorge Seife está mudando isso, mudou isso com a Secretaria da Pesca, que o Bolsonaro reconheceu e disse que num próximo governo, se ele ganhar, talvez transforme em ministério. A própria Secretaria de Cultura ganhou um possível futuro status de ministério, graças ao trabalho do Mário Frias, que foi macho o suficiente para enfrentar o sistema, esse sistema da esquerda no meio artístico-cultural. Eles peitaram ele e o Porciúncula, que vai ser candidato a deputado federal lá na Bahia. E aí, com a saída do Avan, o Seife vai ocupar a vaga. E ai de Santa senador. Catarina, se recusar um senador como Jorge Seife, que é um cara super competente, super capaz e super leal ao presidente Bolsonaro. E o Tarcísio, pessoal, é um militar, é um cara que sempre foi... Ele é um cara que... leal. E sabe o valor da palavra lealdade. Lealdade. Então, São Paulo, nas mãos do Tarcísio, vai realmente carregar o Brasil nas costas e a gente vai avançar mais facilmente. E o que eu queria só completar o meu pensamento com relação ao vídeo que eu publiquei ontem, que chama Judas. Quem são os verdadeiros traidores? São as pessoas que eu nominei. Mas, simplesmente, eu vou dizer uma coisa. A gente é responsável pelo volume de traidores que acaba apunhalando o presidente Bolsonaro pelas costas. Sabe por quê? Porque a gente vai para a rua para fazer manifestinha. As pessoas me perguntam, o que a gente tem que fazer então, Regina? A gente tem que se mobilizar
de verdade, a Vera, não é fazer aluguel de carro de som para ficar exibindo os seus dotes como grande representante daquele seu grupinho, não. As pessoas têm que ir para o chão, para a rua. As pessoas têm que repetir a mesma coisa que foi feita em 2013, em 2014, em 2015. Cadê a mobilização popular? Isso foi feito em 1964. Isso levou a um esgarçamento total da implantação do comunismo aqui. Foi isso que impediu, efetivamente, o comunismo entrar no Brasil através do João Goulart. A história é cíclica, a história se repete e as pessoas não enxergam. Tudo bem, estão planejando fazer uma carreata em todo o Brasil para saudar o Bolsonaro no dia 1º de maio. Por que as pessoas, em vez de irem para a rua nos seus carros, não se mobilizam e vão todas para Brasília para ocupar ali o terreno do Congresso Nacional? Porque o nosso problema está ali, porra! O nosso problema está ali no Senado. O Pacheco devia ser empichado. Ele tem vários pedidos de impeachment de Alexandre Moraes, de Dias Toffoli, de Gilmar Mendes, e ele não põe na mesa, cara. E a gente está aqui fazendo manifestinha. Vamos fazer manifestação de verdade. Vocês estão preocupados realmente em defender a família, a pátria e a nossa relação com Deus? A gente tem que ir para a rua fazer manifestação de verdade. E não manifestinha, porra. Véi, é melhor a gente acabar, porra. Ah, não. Agora que tá legal, tô adorando esse modo Unleashed. Ah, não. Agora que tá ficando melhor, pô. Não, foi ótimo. É isso, exatamente isso. Ó. E não é só isso, pessoal. Ah, você não quer fazer manifestação? Existe um outro modo. É fazer com que as pessoas tenham conhecimento. Quando você for na padaria, no boteco, onde você for, no bar, no restaurante, aí tiver lá aquela televisão na Rede Globo, fala assim, pô, cara, mas isso aqui não informa a gente, põe na TV Brasil. A TV Brasil, que os olavistas tanto reclamaram, passa o dia inteiro passando informações do que está acontecendo, dos avanços do governo. É assim que aquele cara que vai no boteco tomar uma pinguinha, quando ele olha e lê aquilo, ele fica sabendo o que está acontecendo. Aí muitos desses que vão lá tomar pinguinha, ele não tem internet. Mas quando ele assiste o canal daquele bar, daquela lanchonete, daquela padaria, e aquele canal, aquele estabelecimento está passando TV Brasil, tanto ele quanto todas as pessoas que frequentam passam a ser mais informadas. Aqui, na minha região onde eu moro, eu só assisto, qualquer lugar onde eu ando, eu só assisto TV Brasil, e não é porque eu quero não, é porque eu chego no lugar, os lugares estão passando, TV Brasil, TV Planalto, ou o canal do Bolsonaro. Quinta-feira eu já sei. Quinta-feira, 19 horas, todos os lugares que eu frequento na região onde eu moro estão sintonizados, estou falando em estabelecimentos públicos, no canal Jair Bolsonaro Oficial para assistirem a live dele semanal, para saberem quais são as satisfações. Esse é um pequeno modo que a gente pode fazer para que as outras pessoas saibam o que está acontecendo no governo. E nós que estamos assim mais atentos a esses assuntos políticos, nosso caminho é olhar o que o parlamentar faz nas câmaras. Parlamentar é muito bom para falar. Agora o que nos faz decidir deveria ser o nosso prumo, é o que ele faz. E não é lei, é retirar leis, eliminar leis. Nós temos muitas leis que travam o Brasil. Até para as pessoas entenderem. Eu não estou querendo as pessoas na rua para pedir intervenção, não, que vocês sabem que eu sou absolutamente contra esse negócio de artigo 142. Eu acho que o brasileiro tem que amadurecer como cidadão que é responsável pela sua pátria. Quando eu digo que as pessoas tinham que ocupar ali, de novo, como aconteceu naquelas imagens maravilhosas, de gente até na cúpula lá do Senado e da Câmara Federal. Tinham que ocupar aquilo ali, porque nós temos 3 poderes. O povo na rua, o próprio aquela praga daquele Ulisses Guimarães que nos deu esta Constituição de bosta que temos. Socialista. Sempre disse, político tem medo de povo na rua.
Então, se a gente realmente parar de fazer manifestinha e a gente aprender a fazer manifestação, como o povo na Europa faz, como o povo nos Estados Unidos faz, eu não vejo ninguém com carro de som, pessoal. Ninguém. Vai todo mundo a pé, levando seus cartazes. Igualzinho. Fizeram em 1964. Está lá. Contra o comunismo. Abaixo o comunismo. Pela família, pela pátria e por Deus. Ah, mas era... E daí que levaram uma faixa falando de Deus? Nós não somos cristãos, nós não vamos defender a nossa fé. Entendam, aquele meu vídeo é só mais um aviso. Ah, Bolsonaro está reeleito. Pode até ser, mas entendam, se a gente permitir que essas eleições continuem sendo decididas lá no Photoshop do computador central do TSE, simplesmente ele terá deputados e senadores para atrapalhar um segundo governo. É isso que vocês querem? Ó, você chamou... Hoje nós estamos parecendo pescador. Um joga isca que o outro morde. Um joga peixe isca que o outro morde. Você me jogou uma isca agora que eu vou ter que morder. Essa história, pessoal, de achar que nós vamos ter uma eleição calma, prestem muita atenção nas ações. Nós tivemos esses dias Jorge Paulo Lemann, em um evento que ele próprio patrocinou. Já está ganho, cara. Eu também. Então, prestem atenção, nós estamos falando de pessoas poderosas. Essas lives que nós estamos fazendo da história é para falar das ações das pessoas poderosas e as consequências para o mundo e para as nações. Então, nós tivemos nos últimos 10 dias, vamos dizer assim, na última semana, Jorge Paulo Lemann vai aos Estados Unidos, num evento em que ele patrocinou, dizendo que nós teremos um novo presidente em 2023. Jorge Paulo Lemann, um dos 5 homens mais ricos do Brasil. Depois nós temos Luiz Barroso, num evento também nos Estados Unidos, dizendo que eles são os mocinhos e que eles vão impedir. Depois nós temos um secretário do Joe Biden dizendo, ameaçando o Bolsonaro, que se ele não aceitar os resultados da urna, não teve nenhuma eleição, que resultado? Nós estamos em abril. Que se não aceitar o resultado das urnas, os Estados Unidos vão intervir no Brasil. Então, pessoal, são muitas pessoas transnacionais falando, ou em território transnacional, falando a respeito do que deve ou não acontecer dentro da nossa soberania. Quando isso acontece, existe alguém poderosíssimo por trás, articulando. Não é para você, brasileiro, ele está articulando para a opinião internacional. E se ele está articulando, é porque eles vão fazer de um tudo. E não se esqueçam que, apesar da derrota do Donald Trump, aquilo foi uma fraude. E se fraudaram os Estados Unidos da América, na Bananeia, vocês acham que eles vão fazer o quê aqui na Bananeia? Então, nós não temos que confiar, não, nós temos que cobrar, ficar o tempo inteiro em cima e apoiar mais do que nunca o presidente e defenestrar esses oportunistas. E tem muito oportunista, muito. Não é mais época de votar em pessoa só porque a pessoa faz vídeo. Ela precisa mostrar algum conhecimento no que ela faz, ela tem que ter uma história. Você tem que ver atitudes da pessoa que você fala assim, essa atitude dela é política. Olha, se ela está falando ela está me dando uma orientação política. Porque vocês vão encontrar pessoas que sabe o que fazem? Abre um vídeo, aí começa a fazer reações. Vamos reagir. Reagir não é ensinar. Sabe quem ensina? Mas as pessoas não querem orientação. Quem orienta, aconselha e dá dicas, dá toques. A Regina. O Lilo. O Lilo, gente, deveria ter mais de 200 mil visualizações. A Regina também. Se as pessoas estivessem mais maduras. O Lilo vira e mexe, ele solta umas informações importantes. Regina também. O Fábio ClickTime. Ah, por que você fala desses aí? Porque são os que fazem isso. Ah, por que você não fala do Brasil Paralelo? Eles não precisam de mim, eles têm a Jovem Pan, gente. Eles têm o sistema. Quem tem o poderio que eles têm, não precisam de nós.
Nós é que deveríamos ouvir o que eles dizem, mas com uma régua e uma lupa nos olhos, porque eles estão ao lado do poder. E todas as vezes que alguém aparece do alto e com muito poder, nós temos que ter o bom senso de olhar aquilo sem montar neste cavalo cegamente. Aproveitem o que traz de bom sem ser capacho. Só para concluir, eu preciso dar uma resposta aqui a alguém que eu já dei bloco, acabei de dar bloco. Eu não fiz manifestinha. A única vez, aliás, as duas vezes que eu levei banda para Brasília foi para celebrar o 7 de setembro, que é a data mais importante do calendário cívico brasileiro. Se as pessoas se incomodam com isso, com a criatividade, exatamente para despertar em todos os brasileiros o amor à pátria, foi isso que eu fiz. 2 vezes, em 2 datas. 7 de setembro de 2020, 7 de setembro de 2021. Eu só não vou fazer bandinha de novo em 7 de setembro de 2022, porque a gente vai estar no meio da campanha, mas eu pretendo sim fazer um piquenique aqui no Parque do Cocó, em Fortaleza, para celebrar a data mais importante do calendário cívico brasileiro. Porque quando o brasileiro entender a importância da data cívica de 7 de setembro, ele jamais vai deixar de comemorar com bandinha, com fogos de artifício, com camisa verde e amarela, para ter orgulho da nossa pátria. É só para a gente copiar os americanos, porque isso é uma das coisas que eu mais admiro no povo norte-americano, o orgulho que eles têm de estampar uma bandeira permanentemente na porta de casa. Eu vi recentemente um veterano, provavelmente um senhor idoso, ainda de cadeira de rodas, quando ele viu a bandeira na porta de uma casa cair ao chão, o que ele fez? Ele levantou da cadeira de rodas, foi com dificuldade até o chão, pegou a bandeira, dobrou honrosamente, né, e deixou ali na casa. Tentou entregar na campainha, mas não deu. E ele deixou ali na porta da casa, dobradinha, com amor e com respeito. São símbolos que eu jamais vou admitir ver sendo usado, mesmo que fosse uma canga, para carregar lixo no Rio de Janeiro. Essas imagens não saem da minha cabeça. Eu fui criada em escola pública, cantando todos os hinos, desfilando em 7 de setembro, com orgulho da minha bandeira do meu país. Naquela época, quando eu era criança, criaram a frase Brasil, o país do futuro. O nosso futuro é agora. Ou a gente realmente se investe, né, com a armadura de brasileiro e vai para a luta, ou a gente vai perder a única oportunidade que temos de levar o Brasil para um futuro já. Só isso que eu queria dizer. Falou muito bem. A pessoa... Para você ver que situação nós estamos, né? Ela não sabe identificar um dia de celebrar. O 7 de setembro, a gente está celebrando a independência do Brasil. E não é só a independência do Brasil, é a unidade do país. O país é a nossa casa. É como se você comprasse uma casa e naquele dia, todo dia que você aniversaria, o dia que você comprou a tua casa, você vai lá e celebra a compra dessa casa. E a sua família. O povo brasileiro é a nossa família. A unidade entre nós. Eu não vejo, principalmente as que estão embaixo, com exceção dos líderes que se venderam e que incitam as pessoas a brigarem entre si, direita e esquerda. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço, muitas, que acreditam nas falsas promessas do discurso de manchete da esquerda. Mas eu não deixo de gostar dessas pessoas, porque eu as conheço há 40 anos, pelo menos. Sei do caráter de muitas delas. Agora, os líderes que criam essas ideologias, que criam separações entre nós, o povo, esses sim eu quero ver respondendo, porque são criminosos. Então, enquanto a gente fica achando que aquele cara do lado de lá é teu vizinho, você conviveu com ele 20 anos numa boa, e agora ele está caindo numa conversa, o nosso papel não é tê-lo como inimigo, é fazer perguntas, não é impor a sua verdade, não é impor a minha verdade. É despertá-lo
para que ele saiba que estão nos fazendo de marionetes. A tal direita, que é a direita livrinho, e a tal esquerda, que é a esquerda militante. Nós, o povo, nós não temos nada com isso. Nós somos, nessa história, como o povo da Ucrânia que está morrendo na guerra. Enquanto o povo está morrendo, o Zelensky está fazendo showzinho na televisão. E eu não estou falando isso para defender o Putin, não. Porque o Putin também trabalha para o poder. E quem sofre é o povo russo. As guerras que nós temos falado aqui dessas monarquias, quem sofre sempre é o povo. Não. Na Venezuela, não é o povo que é nosso inimigo, ele é o manipulado. Por quê? Por falta de informação. E aí nós vamos terminar com Bolsonaro, com a frase que ele disse, que não é dele, mas que ele diz, e eu vou repetir. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Ele está sempre avisando, busquem conhecimento. E eu repito, por favor, pessoal, busquem conhecimento. O Bolsonaro, ele não é inimigo, você pode ver que ele está acolhendo todos. A mulherada está fazendo, nunca vi ninguém fazer tanto pelas mulheres quanto ele. Eu nunca vi ninguém fazer tanto pela reforma agrária como o Bolsonaro. E essa guerra, 64, começou por causa de uma tal promessa de uma reforma agrária, que nunca ocorreu, só agora, pelo homem que sequer prometeu fazer. Mais de 330 mil títulos permanentes de terra, além de treinamento para que essas famílias saibam as melhores técnicas de agricultura para transformar o terreno em terreno próspero. Isso sem falar nas outras coisas que esse homem está fazendo. Eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, eu estou para defender o Brasil. E como eu estou defendendo o Brasil, é impossível não defender as atitudes do Bolsonaro. Estava com saudade, Regina. Fazia tempo, a gente parou nessa Semana Santa, está fazendo um tempo. Eu precisava me recuperar espiritualmente, Adriano. Eu estava muito... Não, eu achei ótimo. Muito desgastado. Respeito a Semana Santa. Olha, pessoal, a gente agradece, pede desculpas por ter dobrado o tempo da live aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar lá no YouTube e vou deixar em 2 lives, porque fica longo e o pessoal reclama das lives longas, tá bom? Agradeço demais a vocês e espero que a gente se encontre. Na sexta-feira o velho não vai estar presente, mas eu vou estar presente. Ou até a qualquer momento em edição extraordinária. Muito obrigada pela presença de vocês e Deus abençoe rica e abundantemente a nossa audiência, tá bom? Beijo grande, velho. Obrigada, viu? Vou botar aqui o nosso sambinha só para se despedir aqui. Presidente. Eu estou te confundindo. Qual é o teu nome? Regina Vilela. Eu vejo vocês, mas não reconhecendo você. Olha, o presidente Me desculpa que eu estava aqui. Que é ela? Ela, Regina Vilela, ela, Regina Vilela, jornalista independente, cidadã maravilhosa, já lançou com presente, ficou boba toda pronta, e além de tudo isso, ela ama o seu país, ela luta por justiça, é conservadora raiz. Ela, Regina Vilela, ela, Regina Vilela, ela, Regina Vilela, só pode ser ela, Regina Vilela.